Olá pessoal, nesse vídeo eu vou abordar funções derivadas. O conceito de derivada foi desenvolvido principalmente pelos matemáticos Newton, Leibniz, né, e alguns outros matemáticos ali entre século XVII e século XVIII. Né? Bom, a ideia de derivada tem a ver com taxa de variação. Então, o que é a derivada essencialmente? É uma função obtida a partir de outra função, né? E a função derivada ela vai descrever como que a variável independente da função original varia ao longo do tempo. Então, vários fenômenos que têm a ver com velocidade ou com taxa de variação utilizam a derivada como uma ferramenta, né, justamente para acompanhar, para estudar e entender melhor como ocorre, né, essa variação de valores da função. Né. Então vamos ver, né, isso em um exemplo aqui, onde a gente tem aqui o problema da reta tangente. Né. O problema da reta tangente é o que originou, né, na verdade, os estudos para que se chegasse numa definição mais precisa sobre o que é a função derivada. Né. E basicamente ele consiste no seguinte, né, encontrar uma reta tangente à curva e descrever como que ao longo da curva a gente pode ter uma expressão, né, para conseguir expressar todas as retas tangentes possíveis, né, a partir de uma outra função. Então, que seria, no caso, a função derivada. Então, por exemplo, né, aqui a gente tem a função f de x igual a x ao quadrado. E a gente está vendo ali que tem um ponto em azul, que é justamente um ponto, né, onde em cada ponto vai passar uma reta tangente, ou seja, uma reta que vai tocar a curva em um único ponto, que é esse azul. Né, e nesse ponto aqui, então, a gente tem essa reta tangente à curva. Se a gente for para outro valor, a gente vai ver, aqui, por exemplo, quando x passa aqui, né, quando, na verdade, y é igual a 4, a gente vai ter esse ponto, e aí a gente vai ter uma reta que é tangente à curva, que tem expressão menos 4x menos 4, uma reta decrescente. Né? Se a gente for para outro valor aqui, a gente tem outra reta tangente à curva, né, que vai tocar só na curva, só naquele ponto azul ali. Né? Nesse caso aqui a expressão já muda, vai ser x menos 0,25, né? Uma reta crescente com essa expressão. E se a gente for no ponto 1, né, exatamente ali, então a gente vai ter uma outra expressão que é 2x menos 1, né, para a reta tangente à curva. Então a gente pode ver que ao longo da curva a gente pode pegar todos os pontos e em cada ponto vai ter uma reta tangente, né, à curva. A variação dos coeficientes angulares dessa reta, ou seja, né, se a gente for considerar aí que a fórmula da função do primeiro grau geral é y igual a ax mais b, o a, que é o coeficiente angular, de cada uma dessas retas, se a gente for ver a variação desses coeficientes angulares, eles vão, na verdade, definir uma outra função, e esta função é a função derivada. Por isso que é a taxa de variação, né, dos valores da função, é a velocidade com que, com que acontece essa variação. Né? Bom, formalmente, como é que a gente descreve então essa função derivada? A função derivada, a gente coloca um apóstrofo ali, né, no f. Então, por exemplo, se a gente tem a função f, a gente vai colocar f', assim que a gente fala, né, com apóstrofo, f' de x, que é a derivada de f. Então, daqui para frente eu vou usar essa expressão, a derivada de f, quando tiver o apóstrofo, tá? E a gente pode também falar f', né, usando essa notação aqui. A função derivada é o limite, né, de x com x tendendo a x0, né? Então eu estou definindo a derivada em cada ponto x0. Né? Então vai ser o limite com x tendendo a x0 de f de x menos f de x0 divididos por x menos x0. Ou seja, é a variação, né? Ali no numerador a gente tem ali representando a variação em y dividida pela variação em x. A gente pode pensar dessa forma também. Esse limite, então, no fundo a derivada é um limite, né? E esse limite é o que vai definir para a gente a derivada. Bom, só para dizer que também existem outras notações, né? A do Newton, que é só um pontinho em cima, então a derivada de y é só botar um pontinho em cima do y. A do Leibniz, que é muito utilizada também, né? D sobre dx, que ela já indica
em relação a qual variável estamos derivando a função, né? Então, nesse caso aqui, se for x, né, dx, né, a gente vai dizer. De Arbogast também, que é um D grande, que é usado muito para outros tipos de derivada. De Legendre, né, então, D dx também. E de Lagrange, né, que é a que a gente vai usar bastante aqui, que é essa que usa o apóstrofo. Então, né, então y', né, ou derivada de y, como a gente quiser. Bom, aí eu não vou entrar nos detalhes aqui para o vídeo não se estender, mas existe uma tabela de derivadas. Se a gente sabe, então, qual é a função f, né, que a gente pretende derivar, algumas são mais recorrentes e por isso a gente coloca elas numa tabela. Qualquer livro de cálculo aí vai ter essa tabela de derivadas e é bem fácil de encontrar tabelas de derivadas aí, né, na internet, em qualquer lugar. Então, a derivada da função x é 1. A derivada de uma função polinomial, né, de um monômio, na verdade, x elevado na n, vai ser n vezes x na n-1. Na prática, né, o que a gente faz? O expoente ele passa multiplicando e a gente diminui o grau em uma unidade, né? Então, isso que é a regra, né, básica. Derivada de seno é cosseno. Aqui a gente está usando a notação de Leibniz, tá, pessoal? Derivada de cosseno menos seno. Derivada da tangente é secante ao quadrado. Derivada da cotangente menos cossecante ao quadrado. Derivada da secante é secante vezes tangente. Derivada da cossecante menos cossecante vezes cotangente. Derivada de e na x é o próprio e na x. Derivada do logaritmo de x é 1 sobre x. Derivada do arco tangente de x é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. E derivada do arco seno de x é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Bom, eu trouxe aqui algumas, né? Os livros eles trazem talvez mais outras, enfim, mas essas são as principais, assim, as mais básicas. Aqui a mesma tabela, mas agora na notação de Lagrange, né? Que a gente vai usar mais. Algumas propriedades aritméticas, então se a gente soma duas funções e depois faz o resultado dessa soma, né, deriva o resultado dessa soma, a gente também pode separar em duas derivadas, ou seja, a derivada da soma é igual à soma das derivadas. E, analogamente, a derivada da subtração é a subtração das derivadas. Bom, é importante que isso não acontece também, como no caso dos limites, né? Nos limites a gente tem a mesma coisa para multiplicação e divisão, mas nas derivadas isso não acontece. Então, né, a derivada do produto não é produto de derivados, nem do quociente também. Então, a gente tem as propriedades aritméticas para adição e subtração, né, para soma e diferença, então, de derivadas. Bom, entrando em alguns exemplos, né, que já fazendo uso aqui das propriedades aritméticas, se eu tenho essa função f, né, então, que é um polinômio do terceiro grau, como que a gente pode derivar? A gente pode derivar termo a termo, né? Ali o x está sobrescrito, tá, pessoal? Mas não, é como está ali embaixo mesmo, f' de x, tá? Ali está sobrescrito, foi erro aqui do slide. Mas, então, a derivada vai ser 3x ao quadrado, né, porque x ao cubo. Então, o 3 do expoente, né, passa para frente multiplicando, né, e o expoente diminui em uma unidade. Então, lá fica 2, né? Então, 3x ao quadrado mais o 2 do expoente, então, vai multiplicar, né, o monômio, e o grau vai baixar 1, então vai ficar x, né? 2 vezes 4x. Menos 2x. Derivada de x é 1, né? Então vai ficar menos 2. E derivada da constante, embora não esteja ali na tabela, explícito, mas a derivada da constante é sempre 0. Né? Então vai ser 3x ao quadrado mais 8x menos 2, ou seja, uma nova função, função derivada, né, que vai descrever a variação do coeficiente angular das retas tangentes aí enfim, que tocam nos pontos ao longo da curva, né, num único ponto, então, da curva. Exemplo 2. Se a gente tem f de x, que é seno de x mais cosseno de x, como que seria a derivada dessa função? Bom, como é uma soma, né, a derivada da soma é a soma das derivadas. A gente pode derivar cada um dos termos. Então, derivada de seno é cosseno de x e derivada de cosseno é menos seno de x. Então, derivada de f, nesse caso, vai ser cosseno de x
menos seno de x. E um último exemplo aqui, né? Se a gente tem f de x e na x menos arco tangente de x. Então, derivada de termo a termo, né, é a diferença. Então, derivada da diferença é a diferença das derivadas. Derivada de e na x é e na x mesmo, não muda. Menos, né, derivado função derivada do arco tangente x, que é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então, esse vai ser o resultado da derivada. É isso, pessoal. Até a próxima.